história. Amém, Senhor. Amém. Sentados, irmãos. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, de 1 a 9 e Atos 2, de 1 a 4. Serão essas duas passagens que refletiremos nos próximos 15, 20 minutos. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem de outro. E Sarto, o Senhor, o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Atos, capítulo 2, diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Irmãos, há duas passagens, dois textos escritos em épocas diferentes, grupos diferentes, contextos totalmente diferentes, e intenção de coração totalmente diferente. E tinha uma coisa só em comum aqui, diz respeito à linguagem, à fala. Mas em meio a essas diferenças aqui, nós vamos verificar que, por consequência, claro, a reação divina, a reação de Deus em relação a esses dois temas também foi diferenciada. Então, trocando em minutos aqui, na nossa breve reflexão, é que Deus sempre vai reagir às nossas ações. Não que Ele esteja condicionado às nossas ações, mas as nossas ações, nós refletiremos, nós gozaremos das benesses de Deus, ou da intervenção divina, no sentido de uma palavra mais ríspida, de acordo com a nossa postura em relação a determinados temas ou determinadas situações. É a questão da relação da causa e efeito. Deus ele não interfere, apesar de ser soberano, apesar de ser Senhor da história e da vida, Ele não interfere. Ele permite que tomemos algumas decisões, tomemos algumas atitudes, mas sempre nós vamos colher frutos daquilo que pensamos, daquilo que agimos, daquilo que decidimos, né? Deus ele é livre, mas ele permite, ele não interfere muitas vezes nessas questões. Pode interferir, mas na maioria das vezes ele permite que a história seja conduzida e espera que aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança galguem as suas vidas fruto de uma decisão mais racional, coerente, fruto da sabedoria que Ele nos deu,
deu a todos, os que professam a fé e os que não professam a fé. Mas o fato é que sempre Ele vai reagir às nossas ações com a sua presença. E a gente vai verificar isso aqui muito prontamente. No primeiro grupo que nós lemos, nós vamos verificar que um determinado povo começou a edificar uma torre para mostrar o poderio dessa nação e tornar o seu nome célebre, o nome daquele povo. E aí a gente não será mais dividido. Ok? E Deus percebe a intenção do coração daquele grupo. E o texto diz o seguinte, eles falam a mesma língua, eles estão se entendendo, estão falando a mesma língua, mas estão falando a mesma língua para o mal, porque eles estão vendo muito a nação, eles querem se tornar célebres em detrimento de outros. Então, a vida não é assim, não deve funcionar assim. Infelizmente, eles não entenderam. E porque eles não entenderam, eu vou ter que intervir. Porque eles estão falando uma única língua para o mal. Como eles estão falando uma única língua para o mal, eu preciso, parafraseando o nosso Senhor, confundir as línguas, a fim de que o mal não prevaleça, a fim de que eles não se entendam, e uma vez não se entendendo, eles não consigam botar a cabo o seu projeto. Um dado interessante deixa eu retornar aqui a minha passagem de Gênesis 11. Veio para entender o que? Deixa eu retornar aqui. Ok. Disse: vinde, edifiquemos versículo 4 para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Olha o que ele vai dizer. É essa passagem que eu queria citar. Isto é apenas o começo. É apenas o início do projeto. Então Deus interviu logo no começo. Cortou mal pela raiz. Ok? Cortou mal pela raiz porque eles não entenderam a beleza de falar uma única língua. Eles poderiam falar uma única língua para o bem, mas eles estavam falando uma única língua para o mal. Bem, eles queriam se tornar um nome sério, eles queriam ser um destaque em detrimento de outras nações, eles queriam ser superiores a outras nações. E agora Deus intervém radicalmente nessa nação, dizendo que a vida não é assim. A vida não pode ser conduzida em torno de nós mesmos. Existem outras nações, existem outras pessoas e nações que devem ser beneficiadas com a própria vida. Portanto, Babel representa a pretensão humana de ser o centro das atenções. Né? Por que a violência aí fora? Via de regra, e aí a gente vai perceber, o pecado é fruto do egoísmo. Ele quer ser o centro das atenções. O que o diabo queria, irmãos, se não ser igual a Deus? O que o diabo queria se não usurpar, assumir o local divino? Então, via de regra, o pecado é fruto do egoísmo. O pecado, a raiz do pecado está exatamente no egoísmo. E por que o mundo sofre, se não em função do egoísmo? Por que da corrupção em Brasília, se não em função da razão do egoísmo? Por que da violência urbana, se não se vai depositar exatamente no egoísmo? Por que da pretensão dos líderes, sejam religiosos ou não, monopolizar o poder, se não está sendo encontrado, senão no egoísmo? Enfim, todas as ações humanas perversas encontram exatamente a razão de ser no egoísmo, que é o início da queda. E aí a gente vai verificar que esses dois caminhos, esses dois eventos aqui, podem muito bem ser observados por cada um de nós, e a gente vai verificar que a gente pode estar caminhando voluntariamente ou involuntariamente em um desses caminhos.
Deus confunde a língua. Deus confunde as línguas. Então Babel é Deus dizendo que as nossas torres sempre ficarão pela metade quando pretendemos nos colocar em destaque em relação ao outro. Sempre que o meu crescimento for em prejuízo do outro, isto é Babel. Aí Deus confunde as línguas. Teve um colega no trabalho que começou, naturalmente disputando uma liderança de setor, e ele queria me convencer que o outro era muito ruim. Aí detonou o concorrente. Eu falei, fulano, você fala o seguinte, você não pode mostrar as suas qualidades expondo o defeito do outro. O que você vai ganhar mostrando as suas qualidades através da deficiência dele? Não adianta nada. O que nós vamos ganhar expondo a fragilidade do outro? O que se ganha? Nada. Então, sempre que nós pretendemos crescer em função da miséria ou do prejuízo de outro, isso é Babel. Sempre que eu pretendo fazer com que as minhas decisões, o meu querer prevaleça em detrimento do outro, isto é Babel. Aí Deus vem e confunde as línguas. Confunde as línguas confunde a língua porque o povo não entendeu. Enquanto em Babel ele pega uma língua e transforma em várias, no episódio de Pentecoste a situação é diferente. Houve lá o derramamento do Espírito Santo e existiam povos de diversas nações ali, diversas línguas. E agora ele propõe o retorno àquilo que deveria ser. Em Babel não confundiu as línguas. E ali já esses que estavam reunidos eram reflexos de Babel. Povos de diversas nações com línguas diferenciadas. Enquanto em Babel ele multiplica as línguas, provocando assim a dificuldade de entendimento, no Pentecoste ele faz com que o assunto do reino de Deus seja comunicado em diversas línguas. Ou seja, ele padroniza o tema, a despeito das diversas línguas. Ele padroniza o tema que deveria ser assumido lá em Babel. Porque o reino de Deus, porque Pentecoste é o não de Deus a qualquer pretensão humana de se tornar superior ao outro. E agora ele derrama o Espírito Santo e fala acerca do reino de Deus em diversas línguas. Qual é o meu contexto? Qual é o seu contexto dentro dessas duas histórias? Você prefere caminhar Babel ou prefere caminhar Pentecoste? Como você tem conduzido a sua família? Babel ou Pentecoste? Como você tem se posicionado em relação à igreja? Babel ou Pentecoste? Babel é o puro egoísmo. É tentar destaque em detrimento do outro. Pentecoste é beleza da comunidade reunida, que apesar da diferença, fala o mesmo tema. Porque o tema é o reino, porque o tema é respeito, porque o tema é cumplicidade para o bem, porque o tema é a aceitação do diferente, porque o tema é o espírito comunitário, apesar de toda a diferença. E reino de Deus é isso. Reino de Deus foi a reação divina a Babel. Reino de Deus foi a reação divina ao egoísmo humano. Reino de Deus é exatamente a pretensão divina de resgatar aquilo que o pecado fez, nos desumanizando. E agora ele propõe nos humanizar através do Pentecoste. Pentecoste, o Espírito habita no
coração. E a proposta do Espírito é exatamente fazer com que nós retornemos o caminho perdido. Retornemos o caminho perdido porque dentro de mim e dentro de você sempre existe uma Babel batendo na porta. Sempre vai existir uma pretensão da edificação de uma torre. Quando nós queremos pensar em nós mesmos em detrimento do outro. E isso é egoísmo. Nós aprendemos hoje com o reverendo Mauro aqui. Deixa eu tentar lembrar uma frase que ele falou aqui. Que a questão do perdão é fidelidade àquilo que cremos e não fidelidade àquilo que sentimos. Foi isso? Perdão é fidelidade ao que crê e não fidelidade ao que sente. Porque se pode ser perdão, qualquer outra manifestação da vida comunitária é fidelidade ao que se crê e não fidelidade ao que se sente. Porque, por exemplo, fidelidade ao que se sente. No aspecto financeiro, hoje a minha situação ficou apertada. Fidelidade ao que se crê. A despeito da situação, a comunidade vive da minha fidelidade ao que se crê. Fidelidade ao que se sente. Eu estou sentindo uma bronca tremenda do irmão A e do irmão B. Fidelidade ao que se crê. A despeito da bronca tremenda, eu creio no perdão divino. E porque eu creio no perdão divino, eu preciso exercer a fidelidade naquilo que eu creio e não naquilo que eu sinto. Porque os nossos sentimentos, eles são perversos. Tu lembra da historinha que eu contei aqui? Da amiga que postou no Facebook? Eu sou fiel aos meus sentimentos. O que tiver de falar eu falo, o que tiver de fazer eu faço. Ponto. Isso é cristianismo, dizia ela. Não. Isso não é cristianismo. Porque cristianismo não é fidelidade ao que se sente, mas fidelidade ao que se crê. Porque normalmente aquilo que cremos vai de encontro àquilo que sentimos. E aí é que está a beleza do Evangelho, que é o exercício pronto a crucificar aquilo que sentimos e que é a perversidade humana e que é fruto de Babel. Portanto, hoje nós estamos diante de duas passagens muito interessantes e somos convidados a nos examinarmos a nós mesmos, a avaliarmos os nossos corações, porque muitas vezes é uma linha tênue, Babel e Pentecostes é uma linha tênue. Interessante é que nós somos de Jesus porque temos o Pentecostes em nós. E somos de Jesus, apesar de Babel em nós. O desafio nosso na caminhada é dizermos não a Babel. E provocarmos, através das nossas ações, toda a atmosfera do Pentecostes. Toda a atmosfera do Evangelho. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, que no espírito do Pentecostes, ele veio promover a igualdade. Texto que no versículo 17 de Atos 2, deixa eu retornar. Olha como é rápido. Pentecostes, olha como é rápido Babel para Pentecostes. É como uma virada de Bíblia. Atos 2, diz assim, Atos 17. E acontecerá nos últimos dias, diz assim, que derramarei do meu espírito sobre o quê? Toda a carne. Ou seja, o espírito de Pentecostes é igualitário. O espírito de Pentecostes é a ação de Deus na vida de todos, seja lá com a graça salvífica ou seja lá com a graça comum, mas é a ação de Deus na vida de todos que Ele criou e de todos aqueles que Ele deseja salvar. Mas o Pentecostes aponta para o espírito igualitário, o espírito do reconhecimento que não existe ninguém superior ao outro. Outra coisa que a gente vai verificar aqui no espírito de Pentecostes é que ele vem promover o livre acesso. Veja o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Ou seja, não é de um grupo específico, não é de uma nação específica,
de uma nação mais poderosa do que outra. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor das nações será salvo. Todo aquele que buscar o Senhor será salvo. Todo aquele que propuser viver a vida do reino será salvo. Será salvo para a eternidade ou será salvo, e também por consequência, será salvo de nós mesmos. Porque eu arrisco dizer, e se eu estiver errado, o reverendo Paulo depois corrige, é muito mais fácil, é muito mais fácil a crença na salvação do porvir, porque é subjetiva e não depende de nós, do que a crença na salvação do não porvir, porque diz respeito à mudança de atitude. Quando eu falo salvação do não porvir, salvação do tempo aqui, é exatamente a salvação de nós mesmos, a salvação das nossas tendências. Porque o Evangelho veio para nos resgatar do inferno, mas o Evangelho também veio para nos resgatar de nós mesmos. E é nos resgatando de nós mesmos é que nós vamos ser formados ou refeitos à imagem do Cristo. E o que pode acontecer isso? Com todos que invocam o nome do Senhor, invocam no sentido salvífico para a eternidade, ou invocam no sentido da manutenção daqueles que são salvos para a não eternidade, aqui na não eternidade. E a outra coisa que nós vamos verificar aqui em Pentecostes, finalizando a nossa fala, Pentecostes veio para nos confrontar com as nossas ideias formadas, porque agora ele expõe acerca do Evangelho de Cristo aqui. Depois deles terem ouvido acerca do Evangelho de Cristo, olha o que Pedro vai dizer, versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, confundindo-se no coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E ele vai responder: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Veja que propôs o Pentecostes. Pentecostes propôs reflexão. À luz daquele que efetivamente é a grande celebridade, porque Pedro expôs ali acerca do Cristo, à luz daquele que efetivamente é a celebridade, daquilo que ele fez, enquanto o Senhor da história e da vida se humilhando, este sim é a celebridade. Isso gerou reflexão. E aí, porque gerou reflexão, eles mesmos se perguntaram: o que faremos? Bem, só vai haver reflexão na comunidade diariamente. Só vai haver reflexão no meu coração no que diz respeito às minhas ações quando eu sempre me reportar àquele que, sendo o que é, soberano, sublime, puro, se fez carne por nós todos. Enquanto eu não for confrontado com a beleza do Cristo, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez, eu não terei condições de refletir sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu penso. E porque eu não terei condições de refletir sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu penso, logo, eu continuarei sempre sendo uma Babel. Mas quando nós começamos a refletir acerca da história do próprio Cristo, e começamos a fazer essa pergunta, à luz do que foi falado, o que fazer diante de tamanha inocência, diante de tamanha fidelidade, diante de tamanho amor, diante de tamanha demonstração da sua graça? O que eu devo fazer? E com o coração triste, e o próprio autor responde: arrependei-vos e fale Pentecostes, arrependei-vos e abandonem Babel. Porque Babel é perversidade, Babel é inferno, Babel é egoísmo, Babel é abandono dos desfavorecidos, Babel é corrupção, Babel é perversidade nas suas diversas formas. Pentecostes é restauração da causa justa,
é socorrer o aflito. Pentecoste é caminhar 2 dias. Pentecoste é perdão. Pentecoste é cumplicidade para alguém. Pentecoste é a vida do rio. E aí, nós, comunidade de santos, somos convidados a fazermos vir à tona o Pentecoste, que invadiu o meu coração em outubro de 90. Invadiu o seu coração em um momento histórico de sua vida. E é uma grande bomba, um dínamo que você tem em seu coração. E esse dínamo precisa e deve explodir diariamente nas suas ações, na família, no trabalho, na igreja, onde você estiver. Esta bomba precisa explodir. E explodindo vai promover justiça, explodindo vai promover amor, explodindo vai promover perdão, explodindo vai promover evangelização, explodindo vai promover predisposição a fugir de tudo aquilo que é perverso. Isso precisa explodir em nós. Sabe por quê? Porque o Pentecoste é exercício à explosão. Babel não precisa de exercício. Ele explode a qualquer momento. Deus nos guarde, irmãos. Louvado seja Deus pelo Pentecoste que está em nós. E nos coloquemos aos pés do Senhor, a fim de que Babel não venha à tona. Porque Babel nos faz chorar. Porque Babel nos desumaniza. E o Evangelho é resgate da humanidade perdida. Que nos guarde. Amém. Muito giro de amor. Nós coloquemos de pé e a exposta palavra pregada